Vamos abrir em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Na realidade, o tema não é todo o tema da oração do Pai Nosso. Existe um tema específico que a gente quer tratar hoje à noite com os irmãos. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Nós podemos fazer essa leitura em conjunto, tá? Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer essa leitura de pé. Todos acharam? Então vamos ler juntos o verso 9 até o 13. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Deus, neste momento em que abrimos a tua palavra para nela meditar, que todo pensamento seja cativo a Jesus Cristo neste lugar. Que Jesus Cristo possa falar aos nossos corações, através do Espírito que ilumina os nossos corações, e através da nossa instrumentalidade para a glória do Senhor. Que cada coração saia daqui edificado, fortalecido, e com muita fé nas verdades das Escrituras. Nós te pedimos isso e oramos em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. O tema da noite é a última parte da oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, a questão do mal é uma questão muito complicada. Ela é tão complicada que ela é um paradoxo já discutido na filosofia desde o IV século, aproximadamente, antes de Cristo. A pessoa do filósofo Epicuro, que foi citado hoje de manhã, ele surgiu com uma questão que merece uma resposta. E, honestamente, essa questão é a questão que talvez mais assombre a você e a mim. Pelo menos a minha assombra. Que é a seguinte questão: se Deus existe, Deus está disposto a impedir o mal, mas não é capaz? Se Ele não é capaz, Ele não é onipotente. É capaz, mas não está disposto? Então é malévolo. É capaz e está disposto? Então ele é o mal. Ele não é capaz e nem está disposto? Por que chamá-lo de Deus? Irmãos, nós vivemos um mundo cheio de maldade. Você olha para fora e vê maldade. Você olha para dentro e vê maldade. Há uma necessidade em nossas vidas de termos uma resposta que seja de alguma forma coerente ou lógica. Há a necessidade de respondermos a esse que é o chamado paradoxo de Epicuro. Muitas pessoas utilizam e atribuem a existência do mal, que é algo visível, como sendo a prova de que Deus não existe. Porque se Ele existe, por que existe o mal? Essa é a grande pergunta. Irmãos, a visão de mundo de todas as religiões e de todas as sociedades tenta responder essa pergunta. Por exemplo, o panteísmo, ele não considera que o mal e o bem sejam coisas
antagônicas. O panteísmo considera que todas as coisas, tanto o mal quanto o bem, são atributos da divindade, e como atributos da divindade, devem ser aceitos, devem ser executados. O panteísmo, que é representado nas religiões orientais, hinduísmo e budismo, as maiores, né, é uma visão de mundo que diz que tudo é Deus, onde não há uma diferença entre bem e mal. Ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. O panteísmo, ele acredita que existe um karma, e esse karma é o que realmente rege a existência. Tudo que eu faço tem uma consequência. E é nesse ciclo de agir e receber consequências que eu vou evoluindo, reencarnando, até me tornar alguém perfeito. Interessante que há necessidade de caminhar para a perfeição. A visão de mundo do panteísmo é uma visão fatalista. Eu ouvi recentemente o relato de um professor que visitou um templo hindu, lá na Índia, e ao redor do templo hindu existiam toda sorte de pessoas doentes, leprosos, pessoas cegas. E o que surpreendeu esse professor é que nada era feito em relação a essas pessoas. Porque a visão é de que aquilo ali não pode ser interrompido, porque é divino. Aquilo ali é algo divino, então é o karma que a pessoa tem que cumprir. Se ela não cumprir, se ela quebrar com aquilo, ela está quebrando com a divindade. Por outro lado, o islamismo, ele considera que o mal é uma consequência do meio onde a pessoa está inserida. Ela é corrompida pelo meio e ela cede àquela pressão e ela é levada a agir em relação ao mal. Mas o islamismo não consegue explicar a origem. O islamismo não sabe de onde vem, até acredita na figura de Satanás, mas não sabe de onde vem. O ateísmo é um que não acredita nem bem nem mal, muito pelo contrário. Não existe nem bem nem mal. Existe sim sofrimento, existe sim, as coisas são muito relativas. O que é bem para você pode ser mal para mim, o que é mal para você pode ser bem para mim. Então, assim, não oferece uma resposta. E aí nos deparamos, irmãos, com a única visão de mundo que oferece uma resposta na origem. E essa é a nossa fé. E por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Eu queria que, a minha proposição esta noite é que nós pudéssemos pensar juntos, e eu peço a sua atenção para acompanhar o raciocínio, para que pudéssemos pensar juntos e tirarmos dessa reflexão uma atitude, uma estratégia de como nos relacionarmos com essa questão, com a questão que não tem como dizer que não há o mal. Não tem como não olhar ao redor e não perceber o mal. É interessante que a primeira pessoa que realmente sistematizou isso foi Agostinho. E Agostinho, ele propôs uma argumentação, que era uma argumentação lógica, chamada de silogismo, que propõe duas coisas e conclui uma terceira a partir das duas primeiras premissas. É mais ou menos assim: todo homem é mortal, eu sou o homem, logo eu vou morrer. Então Agostinho disse o seguinte: ele parte do pressuposto que quando você olha para a natureza, isso é chamado de teologia natural, quando você olha para a natureza, você encontra atributos de um Criador, atributos de alguém que criou todas as coisas, porque essas coisas não podem ter sido obra do acaso. Tem que lembrar que Agostinho está lá no início, lá no século IV. Não tinha ciência ainda no nível que a gente tem hoje. Ele olha e diz: olha, se tudo o que Deus criou é bom, e se o mal não é bom, então o mal não foi criado por Deus. De novo, se tudo que Deus criou é bom, e se o mal não é bom, então o mal não foi criado por Deus. Novamente, se Deus criou todas as coisas,
E se o mal não foi criado por Deus, vindo da primeira lógica, então o mal não é uma coisa. A grande questão, irmãos, é que o mundo tenta responder à questão do mal como querendo defini-lo como uma coisa, como alguma coisa criada. E quando a gente olha para o relato de Gênesis, no capítulo 1 ao capítulo 3, nós encontramos na Escritura que Deus criou todas as coisas. E tudo o que Ele criou é bom. Vejam, no final do capítulo 1, onde Ele termina a criação, sexto dia criou o homem e a mulher. No final, no verso 31, Ele diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Irmãos, Deus criou o homem, mas Deus não criou o mal. Deus criou o homem, deu instruções ao homem, disse ao homem o que ele poderia fazer naquele jardim, e disse a ele: não tome de todas as árvores, de todas não tome. Uma delas, não tome o fruto dessa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Ora, Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou o mundo, os anjos já haviam sido criados. E os anjos contemplaram a criação, o salmista vai dizer isso. E os anjos já haviam se rebelado, porque no paraíso se manifesta a pessoa daquele anjo caído. E esse anjo caído testa e, na verdade, engana o casal, para que ele pudesse, ou melhor dizendo, para que ele se rebelasse contra Deus. E este conceito de rebeldia contra Deus na origem é chamado de pecado original. Irmãos, a raça humana, ela vive a herança do pecado original, da rebeldia do primeiro casal. É interessante porque a observação do mundo, das pessoas, dos comportamentos, elas mostram que alguma coisa tem de errado. Você já observou uma criança desobedecendo um pai com 1 ano de idade? O que há de errado nessa criança? Você diz: não põe a mão, ela vai e põe a mão. Você diz: cuidado, não vai, ela vai. O que há de errado? Por que ela desobedece? As pessoas, diz o G.K. Chesterton, que é um grande pensador do século XX, as pessoas rejeitam a ideia do pecado original quando é a única doutrina do cristianismo que pode ser empiricamente comprovada. Você comprova o pecado original simplesmente olhando ao redor, simplesmente olhando para a sua vida, simplesmente percebendo que você interiormente luta contra o mal que existe dentro da sua natureza. Ou somos todos bonzinhos? Ou falamos bem de todo mundo? Ou falamos sempre a verdade? Ou amamos aqueles que nos odeiam? Irmãos, alguma coisa há de errado. Alguma coisa há de errado com você e comigo. Porque lá no interior nós herdamos este pecado original. E nós usamos o livre-arbítrio para nos tornarmos pessoas más. O próprio C.S. Lewis fala disso no livro do sofrimento, a questão do sofrimento. Ele fala que nós, humanos, usamos o nosso livre-arbítrio, ou a nossa livre ação, ou agência, na verdade, a palavra melhor é agência, para nos tornarmos pessoas más. Da mesma forma que a gente usa para tentar fazer o bem. A gente faz o mal. Irmãos, Deus não criou o mal. Deus colocou dentro de você e de mim a habilidade de escolhermos ou não o mal. Ele lá na origem criou o primeiro casal e lhes deu a habilidade, aí sim, o livre-arbítrio, para escolherem o bem e o mal. Ora, o mal era nada mais do que a representação da rebeldia contra tudo que Deus havia dito para fazer. Se Deus diz que é para fazer assim, e eu faço assado, eu estou indo contra o bem que Deus mandou fazer, ou seja, eu estou indo na direção do mal. A capacidade de escolher o mal não é o mal em si, não é uma personificação.
Mas o fato é que há a capacidade de escolher o mal. Você hoje pode escolher fazer o bem e fazer o mal. Lá na origem, o primeiro casal escolheu. E ele contaminou a raça humana inteira. Ele nos contaminou a todos. E esta visão de que há um pecado original, ela é particular e peculiar apenas a uma cosmovisão. É a nossa cosmovisão. É a visão dos cristãos. O cristianismo é a única religião, ou único sistema filosófico, se você quer chamar assim, que responde à questão do mal, indo na origem e dizendo, lá na origem houve um problema. Lá na origem houve uma rebeldia. Alguém pode dizer, puxa, será que Deus não podia ter criado um mundo onde as pessoas não fossem capazes de escolher o mal? Ora, se Deus criou o mundo do jeito que é, e aí aquele judeu convertido chamado Norman Geisler, que é professor lá no Seminário Evangélico do Sul, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que o caminho de Deus é o melhor de todos os possíveis caminhos, para o melhor de todos os mundos possíveis. Irmãos, a soberania e a providência e os eternos decretos de Deus são inescrutáveis. A gente não consegue perceber, a gente não consegue perscrutar, a gente não consegue entender, não consegue invadir. Nós não conseguiremos nunca a resposta para a pergunta, por que Deus deixou então que o homem escolhesse o mal? Não conseguiremos a resposta para essa pergunta. Mas em sua soberania, isso aconteceu. A nossa confissão de fé, nós da Igreja Presbiteriana temos um livro chamado Confissão de Fé de Westminster, que é nada mais é do que um livro que sintetiza mais ou menos de forma objetiva tudo o que nós acreditamos referente à Bíblia. E a confissão de fé, no comecinho, no capítulo 3, fala a respeito dos decretos de Deus. Ela diz assim, olha, desde a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, Deus estabeleceu causas secundárias. O homem escolheu pecar e ele morreu. Deus falou para ele, não come da árvore, porque do dia que você comer, você vai morrer. Você vai receber uma sentença de morte. Morte física e morte espiritual. Mas Deus na eternidade decretou que as coisas fossem assim. No capítulo 4, quando ele fala da criação, ele diz, olha, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, dessa lei escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Mais adiante, quando ele fala da queda, no capítulo 6, ele fala assim, os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-los para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. E por fim,
olha só o que diz, desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Irmãos, não há como fugir. O mal existe. O mal é perceptível. O mal tem uma origem. E essa origem foi nos nossos pais, que escolheram a desobediência. E percebemos, então, que há um mal exterior e um mal interior. Há um mal exterior, que é o mal encontrado onde estamos inseridos, na sociedade. Há um mal exterior encontrado em seres angelicais caídos, que seguiram as ordens do ser maior angelical chamado Satanás, e seguem a esse anjo até hoje. Então há um mal invisível que influencia toda a raça humana, e há um mal interior que você e eu lutamos contra, que é o mal da nossa natureza pecaminosa. E aí eu falo, aí a grande questão é, como lidamos com isso, irmãos? Porque se nós entendemos que o mal existe como fruto do homem caído, e nós entendemos que nosso coração também é um coração sujeito ao mal, como lidamos com isso? Como lidamos com este mal que habita no nosso interior? Nós somos pessoas, aqueles que creem em Cristo e que foram regenerados, foram transformados, foram renovados, mas continuam ainda pecadores. E o pecado, na realidade, é o resultado do mal que habita na nossa origem de Adão. Então eu queria ver com vocês, irmãos, duas posturas. A primeira é a seguinte: nós precisamos lembrar das palavras do apóstolo João, que na sua primeira carta escreveu o seguinte: o mundo inteiro jaz no maligno. Nós precisamos entender que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós precisamos discernir isso, perceber isso, entender as implicações disso. Mas além de entendermos que o mundo inteiro jaz no maligno, precisamos saber como lidar com essa propensão que você e eu temos de errar. Porque eu e você temos uma vontade de errar muitas vezes. Vai dizer que você consegue resistir todas as vezes que você é tentado? Vai dizer que você não sente lá dentro uma vontade de fazer um negócio errado de vez em quando? Irmãos, isso é a natureza pecaminosa do ser humano, é a nossa natureza, é a nossa realidade. Interessante que quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e os vestiu, e eles tiveram filhos, e os filhos fizeram oferta ao Senhor, Caim trouxe uma oferta a Deus, que foi rejeitada. E o texto de Gênesis é muito curioso quando ele diz assim, Moisés escrevendo, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. O desejo do pecado é contra a gente, mas a nós cabe dominá-lo. A nós cabe dominar o pecado. Tiago, escrevendo a respeito da tentação, lá na epístola de Tiago, no capítulo 1, nos 4 versos de 12 a 15, lá, Tiago 1, de 12 a 15, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olhem o que ele diz, irmãos. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, o texto é claro, a cobiça dentro de nós, ela concebe, ela gera um filho, e esse filho é o pecado, e esse pecado nos mata. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos estavam mortos em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e Romanos. Não há como fugir dessa realidade. Agora, eu queria propor a todos nós um plano tático de como lidarmos com a questão do pecado. Porque se do lado de fora o que eu tenho que falar é: não me deixe cair da tentação, mas livra-me do mal. Do lado de dentro, eu tenho que ter algumas questões que eu preciso seguir. E a primeira delas eu queria propor a vocês é a seguinte: nós precisamos discernir os nossos pontos fracos. Todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Nós precisamos discerni-lo. Nós precisamos entender e marcar direitinho qual é o nosso ponto fraco. Sabem por quê? Porque depois que eu identifico qual é o meu ponto fraco, eu preciso identificar qual vai ser o gatilho que vai acionar o meu pecado de estimação. Vai dizer que não tem gatilho. Vai dizer que quando você encontra aquela pessoa que adora falar mal do outro, você fica com a coceira para falar mal. Vai dizer que quando você acessa aquele site de mulher nua, você não fica com vontade de ir no próximo site de mulher nua. Vai dizer que quando você não encontra alguém rico, você às vezes se interessa em se aproximar dessa pessoa porque essa pessoa é rica. Vai dizer que quando você vê um prato de comida na sua frente, você não fica com vontade de comer e comer até além da conta. Nós precisamos discernir quais são os gatilhos. Nós precisamos entender os nossos pontos fracos e precisamos discernir quais são os gatilhos que vão ativar os nossos pecados de estimação. Cada um tem o seu gatilho ou os seus gatilhos. Irmãos, quando Jesus exortou a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele disse para a igreja o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu quero te dizer o seguinte: lembra você onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de qual foi o gatilho que ativou a sua queda. Lembra-te e arrepende-te. Entenda qual é o seu ponto fraco. Lembra do teu gatilho, anota, guarda. Não fale para ninguém, guarde. Devemos buscar andar no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, diz: olha, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em comunhão com Deus. Andar em comunhão com Deus é olhar para a vida com os olhos de Deus. Andar em comunhão com Deus é você amar aqueles que te odeiam. Andar em comunhão com Deus é você segurar a sua língua quando você tem até o direito de falar para se defender, mas você segura. Porque você sabe que se você abrir, você vai pecar. Andar em comunhão com Deus é evitar os caminhos tortos, é evitar as más companhias, é evitar as coisas que levam você para a perdição. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade do ouvido, do Espírito falando: não vai não. Aí você, eu não vou. Porque muitas vezes o Espírito está falando: não vai não, e você está indo, não vai não, caiu. Irmãos, é simples, mas nós precisamos ter atitude com relação a isso.
Então nós precisamos discernir os nossos pontos fracos, nós precisamos identificar quais são os gatilhos que nos fazem cair, que ativam os pecados de estimação. Nós devemos buscar a comunhão do Espírito, andando no Espírito. Em quarto lugar, nós devemos clamar por ajuda a Deus. O que diz a oração? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É Deus que livra, meu irmão. É Deus quem te livra, não é a sua força, não. Não é a sua espiritualidade, não. É Deus. É Deus quem te tira do buraco. É Deus quem te faz não tropeçar. Não é você, não é a sua força. É Deus. Portanto, clame a Deus. Portanto, ore a Deus. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do mal, Senhor. Me livra do mal. Ore isso todo dia, toda hora. Por que será que Jesus ensinou essa oração? Por que será que esse trecho está lá na oração de Jesus? Tem que ter alguma razão. A razão é essa, irmãos. Que nós somos convidados a tropeçar o tempo todo. O quinto e último conselho: resista ao diabo. O apóstolo Pedro escreve, na verdade o apóstolo Pedro não, ele escreve também, mas o Tiago na sua carta, escreve lá no capítulo 4 o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, nós precisamos aprender a resistir ao diabo. O diabo não é uma figura mitológica, o diabo não é alguém que não existe, o diabo é um ser que existe. Ele não é todo-poderoso, ele está debaixo do comando do nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele é servo segundo o querer do nosso Deus Todo-Poderoso, a voz do nosso Deus Todo-Poderoso o cala, o sangue de Cristo o afasta. Portanto, se você já discerniu qual é o seu ponto fraco, se você já identificou qual é o gatilho que fez você cair, se você tem andado no Espírito e tem clamado ao Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar a resistir ao diabo. E aí, ele vai fugir. Quantos de nós não têm a seguinte experiência? Você estava sendo levado a agir erradamente. E você falou, não, mas isso é errado. O Espírito Santo está me dizendo que é errado, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, e aí a tentação continua batendo na sua porta. O pecado jaz à sua porta, como na de Caim. E você, não, eu não vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou ceder. E aí, foi-se. A tentação foi embora. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São conselhos muito simples. Mas são conselhos que, se todos nós botássemos em prática, nossas vidas espirituais cresceriam dia após dia, as nossas famílias receberiam graça desses procedimentos, dessas atitudes, nós teríamos uma vida mais feliz. Não sejamos ignorantes, sejamos atentos, espertos, sejamos conscientes, tenhamos discernimento para as coisas, para tomarmos a atitude certa. Então, concluindo, diante de um mundo onde o mal impera, precisamos entender que a origem do todo o mal está lá na origem, na caída dos nossos pais, na queda, dos nossos pais, no pecado original que levou a raça humana inteira com ele, e o resultado de tudo isso é o que vemos hoje, são os latrocínios, são os massacres, o tráfico de drogas, é a prostituição, é a escravidão. Todas essas coisas são resultantes desse mal que está dentro do homem e que é retroalimentado ou potencializado pelo mal que está fora, porque o mundo jaz no maligno. Então entendemos isso. Agora entendemos também que nós, como cristãos, precisamos ter atitudes diante do mal. E eu quero exortar você com essa palavra, a você e a mim. Eu quero que essa palavra seja uma exortação de Deus para nós, para que nós não caiamos em propostas indecentes,
e vazias. E assim, a gente possa dar o bom testemunho da fé. Porque o testemunho da fé é o que vai gerar no coração da outra pessoa uma pergunta: em quem que essa pessoa acredita? Por que essa pessoa acredita assim? Por que as atitudes dessa pessoa são assim, tão diferentes da massa, do mundo, que propõe outras atitudes? Fazendo assim, a nossa fé vai florescer e vai produzir frutos de vida eterna. Vamos baixar as nossas cabeças? Eu queria te convidar a uma introspecção. Eu queria que você pensasse aí, efetivamente, de forma bem prática, quais são os seus pontos fracos. Não diz para ninguém, mas pensa. E pensa se há alguma relação entre esse ponto fraco, ou melhor dizendo, e pensa qual é o gatilho que você possui nessa área, nesse ponto fraco, que faz você tropeçar, que faz você cair, que faz trazer os pecados de estimação para a sua vida. E eu não estou falando, irmãos, só de coisas indecentes. Eu estou falando de indecentes que eu digo moralmente falando. Eu estou falando de questões como orgulho, soberba, autossuficiência. Essas são questões muito graves do nosso coração. Coloque isso tudo diante do Senhor Jesus, aos pés da cruz. Faça essa oração agora. Senhor, quero colocar nos pés da cruz. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos pecadores. Nós nos traímos, nós erramos, tropeçamos, fazemos aquilo que não te agrada, aquilo que ofende o irmão. Ó Deus, a nossa oração nessa noite é para que a gente consiga de fato entender, discernir onde a gente tem ponto fraco, onde estão os nossos pontos fracos, o que gatilha ou engatilha o nosso pecado de estimação, aquilo que ninguém conhece, e que faz nos afastar de Ti, que deixa-nos fragilizados diante de Ti, Senhor. Tu conheces a vida de cada um aqui, a vida de cada um não é segredo para o Senhor. Nós queremos Te pedir que haja uma visitação do Teu Espírito em nossas vidas nessa noite, para que o Senhor possa mostrar isso, e fazer de nós pessoas mais firmes, pessoas mais coerentes, mais realmente ligadas a Jesus, mais alinhadas com o caráter de Jesus Cristo. Pessoas que honrem o Teu nome através das atitudes. Senhor, nós todos somos aqui pecadores e reconhecemos isso. Mas nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude. E nós pedimos essa ajuda, não no nosso nome, mas no nome precioso de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Nós Te pedimos isso. E nós oramos juntos aqui, no nome santo de Jesus. Amém.